Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste dia, então, 17, para esta quarta-feira do nosso 33ª semana do tempo, então, comum. Estamos finalizando o nosso ano litúrgico. A nossa quarta-feira também celebramos a memória de Santa Isabel da Hungria, esposa e religiosa. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um destes e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro. E então este perguntou aos seus empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro, ele assim então chamou. Senhor, disse-lhe, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queria que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe, Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos amados, o discípulo do reino deve manter sempre viva a consciência de que um dia será chamado para prestar contas ao Senhor. Todos nós passaremos diante do Senhor para devolver-lhe
a graça do dom da nossa vida e assim então apresentar os frutos deste viver. Assim cada um prestará contas de todos os dons, de todos os talentos recebidos, que deveremos e que devemos sempre, então, ser postos para frutificar através da vivência do amor misericordioso em relação ao próximo, com justiça, solidariedade, honestidade, verdade. Ninguém escolhe a graça, o dom, o talento, a virtude. Nos é presenteado, nos é concedido a gratuidade mesma deste dom tão precioso da vida. E assim, eles e a vida são fruto da benevolência divina. É como o nobre da parábola de hoje evangélica, que escolheu 10 de seus empregados e, sem que estes tivessem pedido ou querido, pôs-lhes nas mãos, então, sua riqueza, para que a multiplicassem, enquanto ele fazia uma longa viagem ao exterior. O nobre era um indivíduo odiado, rejeitado. É possível imaginar o sentimento de responsabilidade que se apoderou, então, dos que receberam as moedas de ouro, para fazê-las, então, frutificar, render. Era necessário, então, agir com prudência, mas também com rapidez, com prontidão e solicitude, pois o tempo urgia e o tempo está sempre a então urgir. Todavia, houve quem, imaginando a severidade do seu patrão, ficou então um tanto quanto estagnado, bloqueado, e não fez o dinheiro render. Como a ordem era bem clara, não seria possível justificar a atitude de quem não se preparou para o acerto de contas. Assim também é importante para nós lembrarmos disto. Não podemos justificar a graça dada, a benevolência do Senhor dispensada. É preciso frutificar no seu tempo, no seu momento. Então, trabalhemos, pois até agora pouco fizemos, já dizia São Francisco de Assis. Então, a sorte do discípulo preguiçoso e infiel é fácil de ser deduzida. Não se conquista a salvação com a estagnação. Não se conquista a vida eterna se ficarmos parados, se ficarmos estagnados, se tivermos medo de nosso juízo e estarmos diante do nosso Senhor. Então não se conquista a salvação de braços cruzados. É preciso que a gente faça, então, cada vez mais frutificar aquilo que nós recebemos. É importante este ato de agir. Muitas vezes temos medo de fazer, medo de agir, mas é importante lembrar: antes errar e ter feito, do que termos ficado estagnados e nada ter feito. Então é o empenho, é este empenho no relacionamento de amor que nós devemos sempre assim ir avançando e entregar a Jesus no dia final todas as graças rendidas, frutificadas para a nossa salvação. Que o Senhor te abençoe,
Que o Senhor te guarde em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.